E bem-vindos à Câmara Municipal do Recife. Daremos início à reunião solene aos 10 anos do Ministério Família e Saúde, conforme requerimento de autoria do vereador Renato Antunes. Convidamos o vereador Carlos Gueiros, primeiro vice-presidente desta casa, designado pelo presidente vereador Eduardo Marques, para presidir a mesa e presidir a reunião desta solenidade. A mesa será composta pelo vereador Renato Antunes, autor do requerimento, a apóstola Cristiane Catel, fundadora do Ministério Família 61, apóstolo Cláudio Catel, fundador do Ministério Família 61. Convidamos a todos os presentes para que, de pé, em sinal de respeito, possamos ouvir e acompanhar o hino nacional brasileiro. A presidência da mesa é do vereador Carlos Gueiros, que dará continuidade a esta cerimônia.
sobre a proteção de Deus, o Senhor da vida, dou por abertos os trabalhos dessa sessão solene desta noite da Câmara Municipal do Recife, que se reúne num requerimento, como já foi dito pelo cerimonial, do vereador Renato Antunes, aprovado em plenário e que tomou o número 5.229/2018. Neste momento, agradecendo a presença de todos e todas que aqui vieram, me permito citar a presença da vereadora missionária Michele Colles, sinta-se fazendo parte da mesa, minha irmã e colega, e as demais autoridades que aqui estão, cujos nomes não chegaram ao nosso conhecimento. Agradecendo, então, essa presença, eu vou convidar o autor do requerimento, o vereador Renato Antunes, para que ele ocupe a tribuna e faça as suas colocações, dizendo os motivos que o levaram a esse requerimento. Vossa Excelência tem o tempo que for necessário. Boa noite a todas e a todos. É com muita alegria hoje que nos reunimos nesta Casa Legislativa, que nós chamamos que é a Casa do Povo, e é bonito quando essa Casa do Povo vem e está cheia de quem de direito, vereador Carlos Gueiros, o povo da cidade do Recife. Como bem fala o nosso vereador que hoje preside essa sessão, a Casa de César hoje rende homenagens, justas homenagens, a um ministério que, além de uma marca espiritual sobre a nossa cidade, tem um legado social que eu irei tratar mais adiante. Mas antes disso, eu queria cumprimentar a mesa, o vereador Carlos Gueiros. Muito obrigado pelo privilégio de tê-lo conduzindo os trabalhos nesta sessão. Vossa Excelência, como vice-presidente desta casa, costumamos falar que é o decano, um homem de 7 mandatos, que tem tido uma postura íntegra, correta, um homem que tem nos ensinado, vereador, e muito me orgulha ter essa sessão conduzida por Vossa Excelência. Sei da sua agenda, das dificuldades, mas é muito bom, como de forma institucional, o vice-presidente desta casa se dispôs a dirigir esse trabalho, de maneira que eu me sinto muito honrado. Quero saudar o amigo, apóstolo Cláudio Catel, não vou chamar de fofinho, mas é com muita alegria, apóstolo, que nós damos as boas-vindas a um homem que, com simplicidade e com o caráter de Cristo, tem ensinado muito mais com a sua postura do que com suas palavras, porque o verdadeiro cristão, de fato, ele nos ensina pelo que ele é e não pelo que ele fala. Não que suas palavras não digam quem o Senhor é, mas o Senhor tem nos ensinado com seu exemplo, e tenho visto isso desde o primeiro momento que tive contato com o Senhor, um homem que tem visão de reino, e é muito bom tê-lo esta mesa. Queria cumprimentar a apóstola Cris, por esta mulher guerreira, uma mulher com cara de leoa. Eu posso falar numa linguagem cristã, uma profetisa de Deus na nossa geração, na nossa cidade, e nada mais justo, hoje, em nome desta Câmara Municipal, saúdo a senhora e todas as mulheres deste ministério, todas as recifenses, bem como a nossa amiga vereadora Michele Colles, que também está aqui conosco. Muito obrigado, vereadora, por prestigiar. Você tem sido uma fiel amiga neste ministério. Eu falo isso porque é um ministério. Servir ao Senhor na Casa de César é um ministério. E você tem sido uma guerreira junto comigo, com os demais vereadores da bancada evangélica, para, junto com os princípios que são irrevogáveis, a gente poder dar à cidade do Recife o nosso trabalho, que é fiscalizar, que é propor legislação, mas, sobretudo, sermos coerentes com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós vivemos, e Vossa Excelência tem sido isso. Queria saudar especialmente também aqui o deputado estadual eleito, o deputado Romero. Seja bem-vindo, Romero. Muito obrigado. E saudar todos os presentes e dizer da nossa alegria em receber vocês na nossa casa, que é a casa de vocês. Eu queria ser breve, vereador, nessas palavras, não escrevi porque eu gosto de falar com aquilo que está no coração. E falar do Ministério 61 é falar um pouquinho também da minha própria experiência, porque apesar dos apóstolos não saberem, por muito tempo, não digo que congreguei, mas estive entre vocês. Mesmo que ali no oculto,
sem ser percebido, esse ministério tocou a minha vida, tem tocado famílias. E nada mais justo que ter este nome, família, porque é o que vocês representam. Vocês hoje tratam famílias, mas a partir de famílias constituídas. E é o que a nossa sociedade hoje precisa. Hoje, infelizmente, nós vemos através das mídias, de concepções filosóficas, ideológicas, o combate que se faz à família, para enfraquecer este núcleo tão importante. Porque se a gente diz que uma sociedade saudável se dá a partir de famílias saudáveis, nós não podemos, como igreja do Senhor que nós somos, a nossa responsabilidade de investir em famílias. E o Ministério Família 61 tem tocado as famílias no Recife. De maneira, vereador Carlos Gueiros, quando eu fiz a proposição para essa justa homenagem, são 10 anos, é uma década de um ministério que tem ido onde muitas vezes o governo não tem chegado. É a presença da igreja onde o Estado tem sido muitas vezes omisso, tratando vidas, restaurando famílias, restaurando casamento, cuidando de jovens, cuidando de criança, fazendo o que Jesus fez, implantando a cultura do reino, sem buscar prêmios pessoais, porque não há vaidade, isso a gente pode dizer. Jesus, quando veio à terra, ele não veio falar acerca de si mesmo, ele veio falar do seu Pai. Tudo que ele falava o reino do meu Pai. E assim tem sido a família 61. Não tenho visto vocês levantar bandeira de instituição, de igreja, mas o ministério que tem tocado famílias e tocado a cidade, porque tem levantado a bandeira de Cristo. E nada mais justo, quando eu propus essa homenagem, essa proposta, vereador Carlos Gueiros, passou de forma unânime. Porque hoje a casa de César, como o senhor bem fala, sabe distinguir o trabalho de uma casa espiritual, mas que toca o social. Porque essa é a nossa responsabilidade enquanto igreja. Nós devemos sim proclamar o Evangelho do Reino, como Jesus nos ensinou, indo e pregando o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na promessa que Jesus nos deu, que Ele estaria conosco todos os dias, mas também fala de uma igreja ativa, que cuida do órfão, que cuida da viúva, que cuida da criança, que cuida do adolescente, que não abre mão dos seus princípios. No meio hoje de um contexto político, social, onde muito se fala sobre a atuação da igreja, somos muitas vezes rotulados de mentalidades fundamentalistas, de mentalidades retrógradas e conservadoras, mas nós não podemos abrir mão daquilo que é princípio, daquilo que é defesa da vida, da família, defesa essa que o próprio Jesus faria se estivesse hoje em nosso lugar. E uma igreja que ela se confunde com o social, é uma igreja que faz o que Jesus se dispôs a fazer. Jesus andava entre as pessoas. Jesus não se fechava na sua casa, no seu círculo íntimo. É verdade que ele tinha o seu momento de intimidade com os seus discípulos, onde ele ensinava, onde ele tratava, mas Jesus ia às ruas. E por ir às ruas e tocar os enfermos, tocar as viúvas, ele foi confrontado por uma sociedade da época, como ele mesmo falou, uma sociedade hipócrita, que não entendia nem discernia o que ele veio fazer. E uma igreja hoje que se dispõe a sair das suas quatro paredes, talvez seja uma igreja hoje que ela recebe críticas do velho sistema religioso, onde a igreja foi idealizada para ser plantada entre quatro paredes e receber as pessoas, mas uma igreja atuante e uma igreja relevante é uma igreja que sai. É uma igreja que se dispõe a ir e fazer o que Jesus mandou fazer. E quando eu propus essa justa homenagem, eu pensava nisso, meus apóstolos e apóstolas. Eu pensava numa igreja que tem saído das quatro paredes. Uma igreja hoje que é relevante, não apenas no contexto espiritual, mas também no contexto social. Uma igreja que tem ido e abençoado as famílias do Recife. E nós, enquanto Câmara Municipal do Recife, quando poder constituído, com esse poder legislativo que é independente e autônomo, não podemos fechar os olhos para aquilo que a igreja tem feito. Infelizmente, há uma cultura hoje, eu tenho que citar isso, vereador Carlos Gueiros, a vereadora Michele, ela é testemunha do que a gente escuta aqui dentro. Hoje se fala no Congresso Nacional de taxar as igrejas, de cobrar os impostos, mas ninguém fala daquilo que a gente faz, vereador. A igreja assumindo o papel do Estado, muitas vezes, estando presente onde o Estado não está presente. E alguns até falaram, vai acabar as igrejas. E eu falava no meu coração, não vai acabar não. Porque quem cuida da igreja não são políticos nem políticas, por mais boas vontades que eles tenham, mas quem cuida da igreja é o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da igreja. E se Ele é o Senhor da igreja, é Ele que mantém a igreja. E se vierem as perseguições que venham, porque quanto mais se persegue, mais se cresce, mais se expande. E nós estamos preparados para ser a resposta de Deus para a nossa geração. E assim tem sido esse ministério, a resposta de Deus para esta geração.
São 10 anos de jornada que eu imagino que não foi fácil, apóstolo. É como diz aquele texto, né? Uma igreja, um fundamento, uma pessoa que é firmada na rocha. E é bem verdade que nem todos os dias vai ser dia de sol e de céu azul. Vai ter dia que vai ter chuva, vai ter dia que vai vir tempestade. Mas uma igreja relevante, um ministério relevante, é um ministério firmado na rocha. E essa rocha tem nome. E fique-se registrado nos anais desta casa que essa rocha é Jesus. E esta igreja tem esse fundamento. Por isso essa igreja hoje está de pé. São apenas 10 anos, uma igreja jovem ainda, mas tão madura. Uma igreja que sabe a sua realidade e o seu posicionamento espiritual. Por isso é com muita alegria, apóstolos, apóstola, pastores presentes, líderes, autoridades, que esta casa hoje abre suas portas para prestigiar um ministério que tem tocado o coração de Deus e que tem tocado as famílias do Recife. E é por isso que o nosso coração se alegra em dizer: sejam bem-vindos a essa casa, mas recebam esta honraria da parte desta casa por reconhecimento do vosso trabalho. E se eu posso ainda falar algo, eu cito o que falou lá em Atos capítulo 2, 42. Uma igreja relevante é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que tem como uma palavra de Deus como fundamento de fé, como fundamento da sua doutrina. Não há igreja que reverbera aquilo que ela pensa ou que ela acha, mas que tão somente transmite aquilo que ela recebeu. E uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. Esta Bíblia está aí, não é à toa. Regimentalmente, esta Bíblia tem que estar aí. Nós entendemos que a Bíblia, que para alguns contém, para nós é a palavra inerrante de Deus. E é esta palavra que baliza os nossos caminhos. E se eu posso dar, quem sou eu? Mas uma admoestação, não. Admoestação não é a palavra, mas um nobre conselho. E, na verdade, uma lembrança. Uma igreja que é relevante, ela persevera nesta palavra. Mas não apenas persevera na palavra, ela persevera na oração. Uma igreja que ora, uma igreja que toca o coração de Deus, uma igreja que escuta Deus e que transmite aquilo que Deus fala. Mas é também uma igreja que persevera na comunhão, uma igreja que trata os seus de forma igual, uma igreja que não olha com indiferença, que não olha como o mundo olha, com as suas hipocrisias e muitas vezes com as suas escolhas pessoais, mas que trata os diferentes de forma igual. É uma igreja que tem comunhão, mas é uma igreja também que toca no coração do povo, que reparte o pão. E esse repartir o pão é bem verdade que ele traz uma alusão, lembrando daquilo que Jesus fez, repartindo a sua própria vida. Mas quando a Bíblia fala de repartir o pão, fala também de cuidar daqueles que não têm, que reparte aquilo que têm, e vocês têm feito isso. E o meu desejo é que ao longo desses próximos 10, 20, 30, até que, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vocês continuem tocando o coração de Deus e o coração daqueles que estiverem à vossa volta. Por isso recebam hoje a nossa justa homenagem por reconhecimento. E aqui não tem caráter político, eleitoral, que bom por isso, vocês sabem da intenção do nosso coração. É um reconhecimento público por uma instituição que ama Deus e que ama aquilo que faz. Vereador, presidente desta sessão, ainda como parte da minha fala, eu queria fazer a apresentação muito rápida de um vídeo institucional que fala um pouquinho da história dessa igreja. E eu não vou ousar a falar porque esse vídeo é tão bonito e eu acho que ele fala melhor daquilo que vocês são e representam. E eu fiz questão de falar, de colocar esse vídeo na minha fala, porque isso vai ficar registrado nos anais desta casa, a forma como vocês foram criados, surgiram, e aqui para que todo recifense conheça um pouquinho da história Família 61. Todos nós temos aquela conhecida necessidade de pertencer, o questionamento de onde viemos, para onde vamos e quem somos. É belo pensar que o próprio Deus colocou dentro de nós esse anseio e imaginar que esse desejo é muito mais profundo e poderoso do que sequer podemos compreender. Pois a resposta a essas perguntas nos remete à essência e à história, que por sua vez apontam para o destino. E por falar nisso, queremos te contar um pouco sobre quem somos e compartilhar nossa visão. No
nos reuníamos em uma pequena sala de hotel em Boa Viagem, em momentos de oração, adoração e estudo da palavra. Foi daí que a sala ficou pequena e saímos para outra e outra. Em meio a improbabilidades humanas, que tornaram-se oportunidades divinas, o Senhor nos entregou uma antiga casa de show para a qual orávamos pela salvação das vidas. Para ser lugar que chamamos de lar, uma igreja e um povo que congrega, mas que se tornou família. Somos uma família apostólica e profética e cremos que cada parte do corpo é chamada para se desenvolver em seu máximo potencial. E assim expandir o reino de Deus, trazendo a realidade dos céus à terra, sempre com intensidade e verdade. Pilares como restauração e cura da família e do indivíduo. Serviço a todas as casas sem defesa de placas para amplo empoderamento da Igreja de Cristo. Fundamentos baseados em Atos dos Apóstolos, onde o Espírito Santo direciona cada passo e tudo depende dele, além do comprometimento com o chamado de Isaías 61. Amor ardente pela palavra e ações concordantes com a inteireza e o ensino de uma vida baseada nos fundamentos dos 5 ministérios. Cremos em uma igreja que exercita a causa do necessitado como sua. Assim, atuamos em locais de calamidade e risco com uma equipe especializada, suprindo a população não apenas nas suas necessidades materiais, mas principalmente nas espirituais. Para nós, a justiça social é um chamado de todos. E quando nos tornamos parte dessa causa, refletindo o amor do Pai com atos, torna-se palpável o amor de Cristo. Abrimos nossas portas regularmente para apoio às comunidades, funcionando como uma base de socorro, com projetos de assistência mensal com roupas e alimentos. E também assistência contínua, com aulas especializadas, curso de culinária, balé, escolinha de futebol, cursos profissionalizantes, entre outras. Para essa família, não há distâncias que impeçam o amor pela reforma e o clamor por avivamento. Seja nos interiores, nas cidades ou mesmo nos países longínquos. Somos homens e mulheres com sonhos, com marcas, com desejos de mudar o entorno e ainda assim de ser profunda e constantemente tocados por Ele. Como um exército que marcha, esquecendo suas marcas e as deixando aos pés de Cristo, tomamos as marcas dele, essas sim para nós. Desse modo nos dispomos para que Ele conte conosco, para o bem da noiva de Cristo, para o bem da família, para o bem da nossa cidade, para o bem da nossa nação e para o bem de todos os povos. Esses são vocês. Mais do que as minhas palavras, as imagens refletem aquilo que vocês fazem por nossa cidade. Por isso, sintam-se honrados. Não posso concluir esta minha fala sem citar a essência de vocês, mas o faço agora de forma profética. O Espírito do Senhor Deus está sobre vocês, porque o Senhor vos ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr liberdade àqueles que estão algemados sobre esta cidade e sobre as nações da terra. Apregoando o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolando aqueles que estão chorando sobre a nossa cidade.
E por sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, e eles serão chamados, assim declaramos, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares que foram destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração, por onde vocês passarem. Estranhos se apresentarão, apacentarão os rebanhos de vocês, estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros, mas vocês, assim declaro, serão chamados sacerdotes do Senhor. Serão conhecidos como ministros do nosso Deus, comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vossa vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque o Senhor ama a justiça, odeia a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes dará a sua recompensa, e com vocês farão uma aliança eterna. A posteridade deles será reconhecida entre as nações, os seus descendentes, os nossos descendentes, no meio dos povos, todos os que virão reconhecerão que eles são, que vocês são, famílias benditas do Senhor. Tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com o manto de justiça, como o noivo que se adorna do turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Por quê? Como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Que Deus nos abençoe, que Deus vos abençoe, que Deus abençoe a cidade do Recife. Obrigado, companheiro vereador Renato Antunes, por essas belas palavras que foram proferidas e que são e foram recheadas do seu conhecimento e do amor de Cristo que tem no seu coração. Quero pedir desculpas ao deputado eleito, Romero Salles Filho, por não ter citá-lo no início, mas não sei se é propósito, mas já foi uma vez e mais uma segunda, mais que todo mundo. Ele dizer que esse é o início de um plenário legislativo. Naturalmente, o plenário que o senhor vai é muito mais bonito. Agora, garanto que esse é mais gostoso, esse é mais quente. Esse tem mais gente cristã e que sustenta essa cidade. Vereador Renato, peço a Vossa Excelência que agora, em nome desta casa, faça a entrega ao apóstolo Cláudio Catel. Claudinho. Eu tenho direito disso pela idade, viu? E a apóstola Cristiane Pimentel, Catel, faça a entrega de uma placa a eles, por favor. Sente não, vereador. Pense não, continue fazendo as honras desta casa. Faça, por favor, a entrega de um ramalhete de flores à apóstola Cristiane Catel,
quem eu conheci antes como Cris. Quero que todas as mulheres deste ministério se sintam homenageadas na pessoa da apóstola e façam parte desse buquê. Nós não tínhamos um buquê para entregar a cada uma. Agora é a vez de nós ouvirmos a palavra do apóstolo para que ele fale. É ela? Desculpe, antes nós vamos ouvir um cantor, Cláudio Casca, que vai fazer uma apresentação musical. Vem aqui. Chamar for me um dance. Quem não ouviu o Senhor bradou, quem tem ouvidos ouça a voz do Senhor. Quem não ouviu o Senhor bradou, quem tem ouvidos ouça a voz do Senhor. Ouçam todos no vale, juntem-se, criem, tendões, carnes e se levantem. Ouçam todos do vale, juntem-se, criem, tendões, carnes e se levantem. Vida de Deus sobre todas. Isso! Vida de Deus sobre. Vida de Deus sobre todas as nações. Vida de Deus sobre o exército. Vida de Deus! Vida de Deus sobre todas as nações. Vida de Deus sobre o exército de leões. Vida de Deus sobre todas as nações. Vida de Deus sobre o exército. Ouçam todos do vale, ossos, juntem-se, criem, tendões, carnes e se levantem. Ouçam todos do vale, ossos, juntem-se, criem, tendões, carnes e se levantem. Quem não ouviu o Senhor bradou.
pedido de nossa apóstola. Ela pediu para cantar uma canção. E é uma canção de gratidão. E se você puder fechar seus olhos nesse instante. Como agradecer pelo bem que fizeste a mim, bênçãos sem medidas que comprovam o teu amor por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser. Eu agradeço a ti, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelo que fez por mim. O seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória para sempre. Amém. Quero viver pra ti, tua vontade eu quero cumprir. Se algum louvor receber, quero entregar ao meu Salvador. Foi na cruz que salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória para sempre e sempre, para sempre. Amém. Amém, amém, amém. A ti, Cordeiro, a ti toda a glória. Muito bem, aleluia. Agora nós queremos ouvir a palavra apostólica, profética da apóstola Cristiana Catel, a quem nós cedemos a tribuna para ouvi-la. Transforme-a num púlpito. Cumprimento primeiro ao Senhor Jesus, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Cumprimento a mesa com a gratidão
de estarmos aqui essa noite, vocês terem aberto as portas dessa casa de tanta honra e que tanto admiramos. Cumprimento o presidente da mesa, amigo antigo, uma admiradora antiga dos seus trabalhos. Já estivemos na sua fazenda, amiga da sua filha, admiradora da sua esposa, Dona Magali. Nossos cumprimentos essa noite ao presidente da mesa, vereador Carlos Gueiros. Com os cumprimentos, o pastor, vereador Renato Antunes, pelo seu trabalho, pela sua identidade espiritual diante dessa cidade, de apesar de ser tão jovem, já ter marcado com tanta presença a nossa cidade. Um homem que não tem placa, mas um homem que tem uma missão. Nossa gratidão e o nosso reconhecimento de tudo que você tem feito. Cumprimentamos também a amiga e irmã, vereadora, missionária Michele Colles. Nossa gratidão, porque temos servido ao Senhor também juntos e temos feito trabalhos em prol da cidade, e a nossa também o reconhecimento de saber que tem uma mulher de Deus nesse ambiente de homens, mas você tem se destacado como uma Débora nessa casa. Nossos cumprimentos também ao nosso filho, o filho espiritual, o Romero, que está agora como deputado estadual. O Senhor o levantou. E agradecemos a Deus, por Deus estar levantando uma geração jovem, comprometida com a palavra, e que sabemos que vai fazer a diferença. Nosso cumprimento também ao inesquecível e importante citar aqui, que hoje eu sou o Arão de Moisés, a Cláudio Catel, o apóstolo, para muitos o pastor, o pai, mas para mim, o meu eterno fofinho. Faço hoje as suas palavras como se fossem minhas, e uso essa tribuna para honrar a nós dois, juntos, nesse chamado que Deus nos entregou. Que as suas palavras estejam hoje também comigo aqui, e que eu possa fazer jus a um homem de não muitas palavras, mas de atitudes. Minha gratidão a Deus, a cada pastor da família 61, a todos vocês que têm feito essa história, a cada um de vocês que juntos têm acreditado, se movido, que têm orado, que têm chorado, que têm sorrido conosco. Sem vocês, nós não poderíamos estar juntos do que estamos fazendo. Minha gratidão também a meus filhos, porque o trabalho pastoral requer muito. E esses filhos têm aberto mão de horas de lazer, de horas de ter os pais em casa, para estar nos cedendo para o reino, entendendo e compreendendo o chamado que o Senhor colocou nas nossas vidas. Então, minha gratidão a Deus, a minha filha, a primogênita, a nossa filha, Tauana, o seu esposo, Jonatas Ferreira, um homem que tem um chamado também no social e pelas causas de Cristo. Você chegou e se tornou um filho amado. Ao meu neto, Davi, esse presente de Deus, que Deus nos concedeu, alegria para o vovô e a vovó fofinha, né? A gratidão a Deus também por Tiago, por João Vitor, pelos filhos de honra que eles são, por estarem desenvolvendo tanto esse chamado também, que já se formam esse ano em teologia. Nossa gratidão a Deus por vocês serem esses filhos abençoados que vocês têm sido. Nossa gratidão a Deus pela vida de Giovana e pela vida de Nathalie. Nathalie não se encontra aqui, está em Dallas, estudando também para transformar o mundo, acreditando no chamado dos pais. Não tem maior alegria quando você olha para os seus filhos e vê que eles estão seguindo os passos que você um dia trilhou em servir a Jesus. Essa é uma grande gratidão que nós temos. Nossa gratidão a Deus também, o meu sogro, a minha sogra, que estão aqui conosco. Obrigada. Obrigada por tudo que vocês têm feito e que vocês têm abençoado, acreditado e compartilhado. Minha gratidão a Deus, a meu pai, João Valois, em memória. Hoje eu tenho a força dele e a dignidade de Gedida. Trago isso dos meus pais, trago isso da criação que me deram. E por Gedida, tão cedo, ter me ensinado os caminhos de Cristo. Agradeço por essa linhagem que veio da família da minha mãe, que foram fundadores de igreja, pastores, evangelistas, e que ela passou isso para mim com tanto zelo e tanta coragem. Agradeço a todos vocês que estão aqui. Vocês são a nossa família.
Vocês são a nossa história. Vocês têm compartilhado conosco cada momento. Cada um de vocês que estão aqui e os nossos irmãos que não puderam vir, têm escrito uma história que vai ficar na história de Recife, porque nós temos ido às ruas, nós temos cuidado de vidas, nós temos estado juntos dos necessitados, e sem vocês, nós não poderíamos estar fazendo o que estamos fazendo. Primeiro, Jesus nos chamou e Ele nos capacitou, mas depois Ele nos uniu cada um para fazer essa história. Eu queria começar rapidamente citando a palavra de Isaías 61, que fala, e uma coisa que me inspira muito. Perdão, esqueci esse papel aqui. Para ser mais rápido, eu escrevi o versículo de Isaías 61:4, que diz: eles construirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas, que têm sido destruídas de geração em geração. Eu acho que esse versículo fala muito ao nosso coração, porque fala da restauração da cidade. Jesus, quando veio à terra, Ele não veio simplesmente para ter convertidos. Ele veio porque Ele queria implantar o reino dEle aqui na terra. O desejo do coração do Pai foi dar o seu Filho Jesus à terra. Foi entregar o seu próprio Filho, o seu Filho unigênito, para que não só trouxesse vidas para Ele, mas para que houvesse uma transformação na terra, através da implantação do seu reino. E nós, como igreja, nós precisamos buscar em Deus e entender o nosso chamado, porque esse chamado representa a transformação da terra num lugar onde o Senhor vai se agradar de estar, onde Ele vai poder olhar e ver aquilo que a gente deixou como nossa marca, como nosso legado aqui na terra. E é muito importante nesse momento, a igreja que comemorou e celebrou em 2017 os 500 anos da Reforma, ela volte também aos princípios da Reforma, porque uma das coisas que a igreja deixou de ser foi atuante. Ela se fechou em 4 paredes, se tornou uma igreja religiosa, dura, e nós precisamos em nossos dias estar fora, como nós temos visto. Essa casa tem vida, essa casa é atuante, essa casa tem relevância. Por quê? Porque homens de Deus e mulheres de Deus têm se posicionado para estar além das 4 paredes, está como um ramo estendido da igreja, implantando o reino em todos os segmentos da sociedade. A igreja, ela precisa ser atuante no governo, a igreja precisa ser atuante na educação, a igreja precisa ser atuante nas artes, nas mídias, a igreja precisa estar nos locais da sociedade para que haja a transformação. O reino de Deus é um fermento, e esse fermento precisa se misturar com a massa, com o povo, com as faculdades, com as escolas, com as ruas, com as vielas. Nós precisamos estabelecer o reino, não só um reino egoísta, porque não é mais tempo de construir uma arca, mas é tempo de estabelecer o reino de Deus e espalhá-lo, chegar aos lugares, às comunidades carentes, chegar ao nosso irmão dependente que está na rua, os jovens que estão perdidos. É um tempo muito precioso para a igreja. Nós podemos ver que no avivamento do país de Gales, a igreja era tão atuante que os juízes vestiam luvas brancas, porque não havia nada a ser julgado, não havia nada a ser resolvido, por isso eles estavam de luvas brancas, porque a igreja estava tão atuante na sociedade. Nós podemos ver que os grandes feitos da humanidade sempre está envolvido a igreja. Nós olhamos a abolição da escravatura e nós podemos olhar para essa história e ver que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos foi tocado por um homem franzino, um homem doente, mas que usou de uma casa legislativa para estabelecer um padrão de direitos humanos de tal forma e com tanta força que o Wilberforce fez, que
toda a Grã-Bretanha e os Estados Unidos não teve nada o que fazer a não ser se render às palavras, aos escritos e o estabelecimento daquele pastor, que naquele momento estava vestido de uma figura legislativa para transformar uma sociedade. Nós podemos ver que na reforma da Alemanha, um lugar onde existia várias línguas, vários dialetos, crianças morriam, índice de morte altíssimo, onde nada se podia fazer pelaquele povo, um homem se levanta, sai de um esconderijo da igreja romana existente na época, e onde a gente via os abusos que eram cometidos naquele período medieval. Este homem se tranca, traduz a Bíblia para a língua alemã, e essa Bíblia, que se tornou o primeiro best-seller mundial, foi a Bíblia traduzida por Lutero. E essa Bíblia não só transformou a igreja, mas transformou a Alemanha inteira. A Alemanha dividida se tornou uma Alemanha unida, porque pela primeira vez a Alemanha falou uma língua só, e a língua era a palavra de Deus. Nós podemos ver que a igreja precisa estar verdadeiramente tomando o seu lugar e fazendo as suas vezes na sociedade. O mandamento que o Senhor nos deixou em Mateus 28, 18, que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos um evangelho de poder, nós temos um evangelho de transformação. Nós podemos ver que tudo que a igreja faz tem repercutido, tem trazido e estabelecido o reino. É por isso que há tanta guerra, é por isso que há tanta resistência, porque nós estamos aqui em busca de vencer as trevas com a luz de Jesus que brilha através de nós. Nós precisamos estabelecer mais do que nunca e marcar, não só hoje, nessa cidade que o Senhor nos entregou, porque Recife é um lugar onde o Senhor nos entregou. Nós temos uma responsabilidade com essa terra tremenda. Nós podemos ver que o Brasil esse ano parou. O Brasil esse ano parou para ver a improbabilidade acontecer. Aquilo que era impossível aconteceu. E nós podemos ver que Deus está escrevendo uma nova história para o Brasil. E por que não essa história começar aqui? Começar em Recife? Porque a nação inteira precisa parar e olhar para os pernambucanos, os recifenses, porque daqui nasceu a nação. O Senhor estabeleceu a nossa terra como um marco. E por que não? A igreja não pode se levantar hoje, não mais uma igreja de placas, mas uma igreja de missão. Não mais uma igreja de denominação, mas uma igreja de ação. Não mais uma igreja de clérigos trancados em volta de si mesmo, mas uma igreja voltada para o povo, para o pobre, para o órfão e para a viúva. Nós precisamos entender que se a nação nasceu aqui, a pátria nasceu aqui, nós também podemos dizer, aqui desse lugar profético, por que não profético? Daqui desse lugar, que é a voz para a sociedade, aqui desse lugar, que é onde se socorre o pobre, o órfão e a viúva, de onde é elaborado leis para proteger, por que não nós declararmos essa noite uma lei espiritual sobre os ares dessa terra e declarar que da mesma forma que a pátria nasceu aqui, nós podemos declarar dessa tribuna que um avivamento se levantará de Recife, um avivamento que vai transformar, um avivamento de reforma, um avivamento que a igreja vai ser responsável a ir às ruas, aonde está os Martin Luther King, que vai à rua, que transforma, que luta pela verdade em amor, que faz não só uma resistência sem profundidade, mas a verdadeira resistência é amar os inimigos, é orar pelos que nos perseguem e estabelecer o reino de Deus nesse lugar. Nós precisamos incentivar mais uma vez os nossos jovens, fazê-los sonhar. Nós precisamos mais uma vez restaurar as ruínas da cidade, porque muitos pensam em transformar a cidade, muitos pensam em transformar a sociedade, mas nós não transformamos uma sociedade se nós não transformarmos o homem. O homem transformado, ele transforma a sociedade. Por isso é imperativo hoje nós lembrarmos a palavra de Romanos 12, que diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai
Renovar-vos pela renovação da vossa mente. Se nós vimos as pessoas sendo transformadas, elas viverão vidas transformadas, elas viverão lugares transformados e a cidade será transformada. É por isso que hoje, em nossos dias, nós agradecemos ao Senhor Todo-Poderoso, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao nosso Deus que tem nos conduzido até aqui. Quando nós olhamos tudo que vivemos esses 10 anos, a faculdade que o Senhor nos concedeu, onde nós pudemos ver jovens, pessoas de todas as idades, pessoas já médicos, advogados, donas de casa, saindo com um diploma em suas mãos para transformar. Quando nós olhamos para o Eclésia, o lugar onde nós acolhemos os jovens, acolhemos senhoras, acolhemos as comunidades, e eles podem entrar dentro da igreja, podem ser amados, podem ser cuidados, podem se alimentar, e nós podemos perceber que através de atos como o Dia da Misericórdia, onde entramos nas comunidades com médicos, com advogados, com psicólogos, com alimento, com socorro para as crianças, nós podemos perceber que verdadeiramente nós estamos vivendo uma reforma. Em nossos dias as igrejas estão se levantando. Glória a Deus pelas igrejas que existem na cidade do Recife. Glória a Deus pelas igrejas que têm se levantado e se movimentado para cumprir o ID, para cumprir aquilo para o qual nós somos chamados. Ninguém pode experimentar Jesus e não querer levar Jesus às outras pessoas. Ninguém pode provar de paz e não desejar levar a paz aos outros. Ninguém pode provar da alegria que Jesus dá e não desejar levar essa alegria para as ruas, para as comunidades. Nós podemos muitas vezes tentar sanar os efeitos das situações, mas nós precisamos ir na causa, e a causa do homem desequilibrado, a causa da família desequilibrada, a causa da sociedade desequilibrada, nada mais é do que o distanciamento da palavra de Deus, nada mais é do que o distanciamento dos princípios, porque uma sociedade que está regida por princípios bíblicos é uma sociedade que vai crescer, que vai se desenvolver, que vai alargar, que vai trazer para os seus membros, para as suas vidas que ali vivem, uma vida abundante de paz. A palavra diz que os caminhos de Deus são de paz e de delícias. Oxalá, pela reforma que Martinho Lutero trouxe, onde nenhuma criança estudava, onde todas as crianças era negado o estudo, e depois da reforma, todas as crianças, meninos e meninas, tiveram direito à escola pública. Nós podemos dizer tantas coisas que veio depois da reforma. A estabilidade, as primeiras faculdades foram levantadas por reformadores. Hoje nós temos faculdades, medicina, direito, várias faculdades, mas nós precisamos lembrar que as primeiras faculdades americanas foram fundadas por reformadores. Então, quando a gente olha hoje para a nossa sociedade e a gente olha para a história da humanidade, nós podemos ver que os maiores avanços que a sociedade teve veio da casa do Senhor, veio da igreja, o baluarte da verdade, a casa, o aprisco das ovelhas. É dessa casa que sai, é dessa casa que sai a palavra, é dessa casa que sai homens e mulheres que vão poder mudar a história não só da nossa nação, mas a história do mundo inteiro. São homens e mulheres preparados aos pés da palavra, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E são esses homens e essas mulheres que têm descoberto, que têm trazido descobertas na medicina, homens e mulheres que têm trazido revoluções na área da educação, que têm trazido mudança social, que têm trazido mudança política, que têm trazido tantas mudanças necessárias. Nós podemos olhar para cada um deles e ver verdadeiramente que até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, que o Senhor nos continue dando graça, que essa noite não seja uma noite só onde a gente olha para a família 61, mas que seja uma noite que a gente possa olhar para o Senhor, que a
gente possa olhar para o Senhor Jesus, que a gente possa olhar para aquilo que Ele nos chamou, porque quando você foi gerado, o propósito já existia. E quem sabe, se aqui essa noite, nós não temos os Billy Grahams, os Luteros, os Hus, homens e mulheres que estão prontos para transformar, homens e mulheres que estão prontos para viver o propósito de Deus. Que a gente possa verdadeiramente, nessa noite, estabelecer um marco nessa tribuna, que Recife é uma cidade que tem dono. Recife pertence ao Senhor Jesus. Quando nós viemos para cá, não posso parar de perceber as pontes iluminadas. Quantas pontes nós passamos? A beleza dessa cidade. Então, será que Deus não está falando conosco hoje, dizendo: olhe para as pontes dessa terra que eu vos dei, olhe para as pontes dessa terra que eu vos entreguei, e esteja dizendo para nós essa noite: não faça muros, faça pontes. Estabeleça o meu plano e o meu propósito. Estabeleça, faça a diferença nas faculdades, faça a diferença nos lugares que você foi colocado, faça a diferença no lugar que foi estabelecido. Da mesma forma que essa tribuna se tornou hoje como um culto ao Senhor, que possa a sua vida também se tornar um púlpito para o Senhor, para as próximas gerações. Eu queria pedir a licença para a gente fazer uma oração essa noite. Que a gente pudesse nessa casa, tomando essa liberdade que nos foi concedida, que a gente pudesse verdadeiramente orar pela nossa terra. A nossa terra precisa ainda de muita libertação. A nossa terra precisa muito de cura ainda. Nós estamos vivendo dias difíceis na nossa terra ainda. Há muito que ser feito, há muito que ainda ser mudado. Mas você, em oração nesse lugar, imagine quando você terá uma oportunidade de orar de novo aqui nesse lugar. E eu não me quero fazer de rogada. Eu não me quero fazer nessa noite e deixar de passar esse momento oportuno e maravilhoso que foi concedido pelos nossos amados irmãos, vereadores, homens de Deus, para que eu e você, porque a palavra do Senhor diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estará. Se 2 concordarem, então nós podemos concordar hoje sobre o plano e o propósito que o Senhor tem. Eu não quero me gastar falando nesse lugar sobre a família 61. Eu quero usar essa oportunidade para falar aquele que gerou a família 61. Porque ela não nasceu de vontade humana, ela não nasceu da vontade do nosso coração, ela não nasceu de planos humanos, ela nasceu do coração de Deus, despretensioso, um socorro que era na nossa casa, um culto familiar que se expandiu para um hotel, que se expandiu para uma antiga casa de shows, e nós estamos aqui. Comece a grande reforma dentro do seu lar, com seus filhos, com a sua família, com seus pais, com seus cônjuges, porque essa reforma não pode parar. Ela precisa continuar. O Senhor tem pressa. Ele tem pressa para estabelecer a sua vontade. Ele tem pressa de estabelecer aquilo que Ele já escreveu ao nosso respeito. Isaías 46 diz que antes de começar, Ele já terminou. Aquele que tudo fez, que tudo criou e que tudo formou, já sabe como essa noite vai terminar, mas Ele precisa ouvir de mim e de você uma oração, para que a gente possa ver verdadeiramente um grande avivamento nessa terra. Amém? Pai, nós estamos aqui em gratidão a Ti, Pai, porque foi o Senhor que proporcionou essa noite, foi o Senhor que gerou esse encontro, Pai, de homens e mulheres que são chaves Tuas para essa cidade. E nós queremos Te pedir dessa tribuna, Pai, desse lugar e dessa casa, como Pai, serva Tua, Pai, eu quero Te pedir que Tu possa, Senhor, vir sobre a nossa cidade, capacitar esses homens e mulheres que Tu levantasse nessa cidade, que eles possam, Senhor, estabelecer o Teu reino, os livra de alianças erradas, os livra, Senhor, de caminhos tortuosos, os ajuda, Senhor, a enxergarem o Teu propósito e aquilo que o Senhor quer fazer. Nós Te pedimos, Pai, que essa casa seja uma casa, Pai, onde muitos vão se levantar como servos Teus. Nós clamamos, Senhor, para que Recife venha ter governadores tementes a Deus, prefeitos tementes a Ti. Nós clamamos, Senhor, que assim como Tu levantasse esses vereadores, assim como Tu escolheu desde o ventre
da mãe deles. Tu possa levantar homens e mulheres, Pai, na política, no governo, tementes a Ti, que vão implantar o Teu reino. Nós queremos deixar a nossa oração como memorial nessa noite, que possa falar de geração em geração, e que Recife possa estabelecer como um lugar de avivamento que vai incendiar, que vai inundar a nação brasileira. É o que nós te clamamos essa noite. Abençoa, Pai, os teus servos que estão com investidura hoje aqui, Pai. Oh Deus, vem sobre as suas famílias, vem sobre a sua casa, faz um avivamento na vida de cada um, Senhor. Nós clamamos, e aqueles que tu ainda vais levantar, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que Recife possa conhecer, e que todo joelho possa se dobrar, e toda língua possa confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor ontem, hoje e eternamente. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A Ele, a Ele, a Ele. Que Deus possa abençoar poderosamente cada um, que Ele possa nos conceder a graça, que a gente possa ter um coração humilde, porque se o nosso coração tivesse contemplado vaidade, o Senhor não teria nos ouvido e nós não estaríamos aqui. Que a gente possa continuar com esse coração, que a gente possa continuar lembrando que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Que a gente continue sendo servos na mão dEle, servos, filhos, que os títulos um dia passarão. Tudo isso um dia passará, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Eu queria presentear o presidente da mesa, o vereador Carlos Gueiros. E eu também queria presentear o vereador pastor Renato Antunes, com esse presente de gratidão e da certeza que nós, além de estarmos essa noite aqui, haverá um compromisso de oração por homens que transformam essa nação. Nós estamos chegando ao final desta solenidade. Se alguém duvidava de que nós íamos transformar a tribuna num púlpito, enganou-se. Nós temos nesta Casa Legislativa, minha senhora e meus senhores, 25,5% dos seus componentes, pessoas comprometidas com o Evangelho de Jesus Cristo. Somos 10, a bancada evangélica. Quando eu comecei aqui, a bancada era de 4. Já tem uma opção de tempo, está indo devagarzinho. Mas neste mandato ela deu uma crescida bem maior, nessa legislatura. E nós recebemos aqui reforço, como o do vereador Renato Antunes, que demonstra nessa atitude dele de homenagear, de honrar os 2 apóstolos, Cláudio e Cristiana Catel. Ela disse que nós nos conhecemos de muito tempo, é verdade. A partir da minha filha mais velha, a amizade, ela começou lá na nossa igreja também, na igreja episcopal, mas o chamamento de Deus foi outro, foi para congregar de uma outra forma.
E eu disse que o nosso Renato foi muito feliz, porque ele prova nessa atitude dele que ele está seguindo aquilo que Jesus Cristo chamou de, que nós chamamos de oração sacerdotal. Quando ele orou ao Pai dizendo: Pai, fazei com que sejamos um. E aí eu completo, porque somente assim o povo vai entender que tu me enviaste. Então é o desejo dele para comprovar que ele é enviado do Pai, que nós sejamos um. Então não importa em quantas denominações nós congregamos, o fato é que nós somos a Igreja de Cristo. A igreja que ele fundou, a igreja una. Isso é o que é importante e é o que se comprova nesta sessão. Nós, essa bancada de 10 vereadores, e o vereador Renato citou, eu como o mais antigo, digo sempre que a nossa dificuldade, o nosso desafio é ser Igreja de Cristo na casa de César durante as sessões legislativas e não transformar as sessões legislativas em casa de Deus. Pelo contrário, a gente pode sim transformar a casa legislativa nesses momentos em casa de Deus, porque são os momentos legítimos e reservados para isto. Então, eu fico muito agradecido a Deus de estar presidindo essa sessão, porque faria questão de presidi-la o nosso presidente, que também é evangélico. Mas os problemas que ocorreram da função nos fazem a distribuir entre nós da mesa, da comissão executiva, a ajuda de presidir, já que são várias reuniões desse tipo, reuniões solenes. E eu estava dizendo a Renato que na distribuição eu não me apercebi que tratava-se de uma solenidade para homenagear a família 61. Passo sempre que vou para a igreja todo domingo, lá na frente e vejo aquela animação. Não sei até porque fecharam aquele estacionamento ali de lado, né, que era utilizado e agora ficam os carros no meio da rua. Mas o nosso relacionamento vem de bastante tempo. E eu quero então agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade que me deu de ser o presidente dessa sessão. Isso fica nos anais da história, né? Fica nos anais do Recife. Para vocês terem uma ideia da nossa dificuldade, essa Bíblia que está aqui, que é regimental, ela já foi sequestrada. Foi sequestrada. Teve um dos nossos colegas que não concorda. E sequestrou. Simplesmente sequestrou. E nós poderíamos ter colocado uma outra. Mas nós fizemos questão de que fosse devolvida. Que fosse devolvida. E ela foi devolvida. Porque isso é uma casa, nós vivemos num regime democrático. Se o nosso regimento, ele é aprovado pela maioria, e a essência da democracia é que a minoria se quede à vontade da maioria. Né? E graças a Deus a maioria tem um pensamento cristão, sabe o valor que tem esse livro, que é diferente, é o livro dos livros, e que eu digo nas palestras que faço lá na minha igreja, de que isso aqui é um resumo de 2 histórias. É a Bíblia. Mas isso tudo, desse tamanho, uma biblioteca, um compêndio, resumo de 2 histórias, sim. Eu acho que é a história de 2 jardins.
lá no começo, a história do Jardim do Éden, que significa a grande herança que nós todos tivemos, que é a herança da desobediência, do pecado. E depois a do segundo jardim, que é o Jardim do Getsemane, que aí restaura toda aquela história com a obediência, com a sujeição à vontade de Deus. Então, a importância desse livro, para mim, resume esses dois jardins. Mas é o que nós podemos fazer, vamos dizer, quase que uma imposição para todos. Não é? É que ela fica aberta, por acaso está aqui aberta no Salmo 91, mas poderia estar aqui no Salmo 23, ou em outra passagem da Bíblia, simplesmente porque mais ou menos é o meio da Bíblia. Para que, pelo menos, se alguém não se dá o estudo dela, a sua leitura, pelo menos um dia tenha a curiosidade de ver por que é que está aberto aqui, o que é que quer dizer o 91. Quem sabe? Um dia vai haver essa curiosidade. Mas a solenidade está no seu final, e eu quero agradecer ao vereador Renato Antunes por essa iniciativa, por ter dado a oportunidade a esse poder legislativo reconhecer o trabalho, não somente o trabalho espiritual que é feito por essa Igreja Família 61, mas principalmente pelo trabalho de ação social que todas as igrejas fazem. É o que eu digo sempre quando eu defendo a isenção das igrejas em IPTU e em taxas municipais, e que é criticado pela maioria do grupo tributário da prefeitura, é que essa isenção não paga o investimento financeiro se comparado com a participação dessas igrejas nas despesas do município. Nenhuma delas recebe subvenção, pelo contrário, recebem a ajuda pessoal e material para completar a ação social do governo, do município. E eu queria então encerrar dizendo a todos que aqui estão aquilo que está registrado em Filipenses 4, 8 e 9, que diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, que receberam, que ouviram e viram em mim, no apóstolo Paulo. E o Deus da paz estará com todos vocês. E eu queria então me despedir e encerrar dizendo que eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede a todo entendimento, ela continue com todos que declaram, que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Está encerrada a sessão de hoje. Queria convidar a todos que aqui no nosso espaço externo tem um lanche que está oferecido com um bolinho para a comemoração desses 10 anos. Afinal de contas, aniversário sem bolo e sem vela não é aniversário. Deixo de cumprir o restante da pauta solene, que seria o encerramento com o hino do Recife, porque, como disse antes, graças a Deus, transformamos isso num púlpito. Muito obrigado.
Quebrou tudo. Pronto.